Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a Mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e os animaizinhos, tá bom? Mas antes disso eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative os sininhos para receber as notificações, dê o seu like, tá bom? Que isso é muito importante pra gente, tá? Pra gente conseguir aí um engajamento legal e a gente continuar aí com fôlego para fazer o nosso trabalho, tá bom? E vamos lá, depois de vocês terem feito tudo isso, agora a gente vai conversar um pouquinho. Eu estou trazendo esse assunto, eu estou trazendo esse vídeo, até mesmo foi a pedidos, tá? Então, assim, muitas pessoas me perguntam sobre a questão dos animais, né? E se realmente os animais têm aquela questão de ver, né? Os espíritos, se tem essa conexão de verdade. Então, eu achei bem interessante a matéria, né? Os questionamentos. E assim, quando a gente fala de fazer o vídeo, por que o canal chama Umbanda falando de coração? Porque eu não quero vir aqui para vocês e falar um texto, narrar um texto. Eu quero falar das vivências que nós temos no dia a dia com a nossa religião. Então eu, como mãe de santo, eu tenho a vida de mãe de santo, eu tenho uma vida do meu lado profissional, eu tenho uma vida familiar. E quando a gente fala de tudo isso, a espiritualidade ela está muito presente na minha vida. Então assim, eu entendo que muitas vezes quando eu falo, por exemplo, da clarividência, eu sei que eu sou muito questionada por conta disso. Mas em um dos vídeos eu já falei, quando eu falo que a minha mentora conversa comigo, a minha mentora me traz as devidas orientações, ela traz, né? Muitas vezes eu estou em casa, do nada ela traz uma mensagem e eu acabo trazendo essa mensagem aqui, ó, para os vídeos, porque é mais um assunto aonde com certeza ela, como é um espírito aí, né, que está em todo lugar, ela entende que aquele assunto é importante a gente estar conversando, né? Então, quando eu falo tudo que eu passo aqui para vocês é da minha vivência. Eu não estou aqui buscando outras informações, eu não estou aqui buscando o que o outro está fazendo, muito do contrário. Eu gosto de me fechar nesse meu mundo, eu respeito o trabalho de todos, estou sempre falando sobre isso, eu não julgo, eu não condeno, muito do contrário. E enquanto isso eu estou fazendo o meu trabalho, eu me fecho dentro desse meu mundo que é a Tulque, que são os meus filhos de santo, que é a minha espiritualidade. Então eu estou aqui para falar aquilo que eu vivo no meu dia a dia e aquilo principalmente que a minha mentora, que os espíritos que me guiam me passam. Então eu quero deixar isso muito claro aqui, tá? Eu não estou aqui para copiar nada de ninguém. O que eu falo aqui é sobre o que a espiritualidade me traz e sobre as vivências, ok? Então agora a gente vai falar sobre os animaizinhos. E por que eu tive que dar essa introdução, né? Quando eu falei para vocês que, principalmente quando a mãe fala da clarividência, eu entendo que é muito difícil. Bom, eu percebo isso até pelos filhos, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho muitos filhos que às vezes falam assim para mim. Da gente está conversando, a entidade chegar do lado, a entidade está falando alguma coisa, eu estou esperando o filho falar o que ele tem para falar. E de repente ele fala uma coisa, a entidade está me falando outra. E aí, eu chego e falo, olha, tá me falando outra coisa aqui. E com isso começaram a vir situações onde não tinha mais como duvidar da clarividência, não tinha mais como duvidar que a Mãe Renata não conversa com os espíritos e não conversa com as entidades deles. Eu sei que para você que está aí do outro lado, que não tem essa vivência, que você não tem um espírito que está ali tão presente no seu dia a dia, é mais difícil de acreditar. Quando você só tem a incorporação, você não tem um guia tão próximo, por mais que você sinta ali o calor da incorporação, por mais que você sinta todo aquele sentimento, né? Todos aqueles trejeitos que a entidade te traz, às vezes fica até difícil, né? Quantos pontinhos de interrogação, a gente já conversou sobre isso em outros vídeos, quantos pontinhos de interrogação não traz para você pensando, né? Aquela pergunta que já falei para vocês que vai ser eterna. Sou eu ou é a entidade? Eu não tenho esse problema, tá? Por quê? Porque a entidade ela chega para mim claramente. Então eu não tenho essa dúvida. Talvez por isso é que eu consiga, né? Muitas pessoas me mandam mensagem falando que a mãe passa segurança. Então que as palavras passam verdade, passa confiança.
Então isso é por quê? Porque eu confio nesses que me acompanham. Eu confio nos meus guias. Eu sei que jamais eles deixariam eu estar aqui diante das câmeras fazendo um trabalho de amor, gente. Porque ó, a gente chega para gravar, agora mesmo são quase 11 horas da noite. Eu tive um dia todo de trabalho, eu viajei, eu peguei estrada e estou aqui de coração aberto. Então, se eles permitiram que eu chegasse aqui hoje para estar conversando com vocês, ensinando e aprendendo, né? Porque é uma via de mão dupla. Eu sempre eu aprendo até com as perguntas de vocês, porque muitas vezes vocês me fazem algumas perguntas que nem essa referente à espiritualidade e os animais. Eu tive que buscar essa informação junto à espiritualidade, porque se você vai na internet, tem vários colegas aí que falam sobre o assunto, né? Só que eu não queria ter influência de nada. Eu queria chegar aqui e realmente passar para vocês aquilo que me foi passado através da espiritualidade, tá? Então, quando a gente fala dos bichinhos, né? Eu vou até citar quando eu sempre falo, né? Eu falo com as coisas com algumas propriedades, principalmente coisas que aconteceram comigo. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a entender, né, a aceitar, eu digo, né, a espiritualidade, a minha mediunidade, eu tinha um gato, e gato siamês. O gato siamês macho, ele adora passear demais da conta. Só que na minha rua tinha um casal que eles tinha, como é que se fala quando... tinha criação de passarinho. E o meu gato vivia num quintal dele, do lado, que era um quintal aberto, que era feito numa garagem, né? O bairro é centro, então tem as casinhas lá que não tinha garagem. E meu gato vivia lá, vivia brincando com as galinhas, vivia subindo na árvore. Ele não estava nem aí para passarinho, ele não comia nada, ele simplesmente ia lá brincar com as galinhas e subir na árvore. Só que esse criador ficou com medo do meu gato pegar os passarinhos dele e acabou envenenando o meu gato. Nessa do meu gato ter comido o veneno, o meu gato conseguiu chegar até na minha casa. E aí eu tive duas situações com ele. Uma foi nessa vez que ele tinha costume, ele sabia, para você ver, né? Falam que os animais não têm consciência, né? Mas ele sabia que ele tinha feito besteira. Porque quando ele chegava, né, ele fugia, ia dar as voltinhas dele. Quando eu chegava, ele chamava Lion. Eu gostava muito do desenho do Thundercats. Então, eu tenho um gato chamado Lion e tinha uma gata chamada Chitara. A Chitara eu tô com ela até hoje, que é uma gata preta. E o Lion, esse meu gato, ele começou... ele chegava perto de mim, quando ele fazia besteira, e ele caía no chão, ele virava a cabecinha assim e jogava a barriguinha para cima, né? Fazendo graça, cheio de graça pro meu lado, para eu não chamar a atenção dele. E, né, coração de mãe, né, sempre a gente se derrete. Nesse dia que ele foi envenenado, ele conseguiu voltar para minha casa e eu achei que ele estivesse brincando, porque ele teve a mesma reação. Só que quando ele teve essa reação, ele parou e ficou. E aí eu percebi que a coordenação dele estava estranha. Foi quando eu peguei ele no colo e vi que ele estava todo molinho. E aí levamos na veterinária, por minha sorte a veterinária era na esquina, a gente levou na veterinária, fez exame de sangue, detectou que era envenenamento, ficou em observação, tomou os devidos medicamentos. E aí ela falou para mim, ela falou assim, olha, a gente não garante, porque pelo que deu aqui no resultado do exame, vamos só por Deus. E aí nesse dia eu olhei bem para o meu gato assim, e a minha fé naquele momento, assim, se eu já tinha fé, parece que, eu sempre falo, né, que fé não tem nem quem tem mais, nem quem tem menos, a fé é única. Mas naquele momento alguma coisa mudou, porque quando eu fiz uma oração ali, pedindo para Deus, eu falei assim, não me decepcione, deixa eu continuar confiando em você, deixa eu continuar confiando nos orixás, deixa eu confiar nas minhas entidades. A veterinária não deu nada para que ele pudesse sobreviver. No dia seguinte, gente, é como se meu gato não tivesse tido nada. Ele continuou fujão. Fugiu. Essa foi uma primeira situação que eu tive com o meu gato. A segunda foi que, infelizmente, ele foi brincar com a pomba e ele mordeu a pomba. E a pomba tem tipo um veneno também no músculo da coxinha dela ali, que
paralisa os músculos do gato, porque ele ativa bem no sistema nervoso central. E realmente o meu gato, aí ele mesmo sumiu. Eu acho que dessa vez ele sabia que ele ia morrer mesmo e ele se afastou de casa. Então assim, eu não vi o meu gato morrer. Mas ele morreu. Só que eu fiquei com aquela dúvida. Será que ele morreu? Será que ele não morreu? Né? E agora? E eu estava para mudar de casa. Eu não queria sair da minha casa, porque eu não sabia. E o medo do meu gato voltar, procurar minha casa e não achar. Naquele dia que tanto eu estava sofrendo pela mudança, o espírito do meu gato apareceu. Por que eu falei nesse assunto? Porque lá atrás, a primeira vez que foi questionado, que foi perguntado se os bichos, se os animais têm alma, foi no Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Ele questionou um espírito perguntando se os bichos tinham alma. E o espírito, até então, ele não falou com claridade. Depois ele perguntou novamente e o espírito falou, não tão consciente como a sua. E a partir desse momento vieram, a confiança, começaram a acreditar os espíritas, os espiritualistas passaram a acreditar realmente que o animal tem alma. E nesse dia eu tive mais do que certeza, tem alma, porque ele apareceu para mim. Por quê? Porque eu não estava querendo me mudar da casa com medo dele voltar a estar vivo. Então, quando ele apareceu em espírito, aí eu fiquei mais tranquila. Realmente aí acabou acontecendo a mudança, mudei de casa, porque aí eu vi que ele já tinha ido. Então, rezei pela alminha dele, agradeci a Deus, às entidades, por ter me permitido ter tido essa resposta naquele momento. Então isso deixou tudo muito claro, que os bichos eles podem não ter uma consciência como a nossa, mas eles têm sentimento, eles sentem dor e realmente eles enxergam uma outra dimensão, eles enxergam esse outro lado que é o outro lado que eu também enxergo. Tanto que em julho eu tive uma questão aí de saúde e fiquei uns dias de cama e os meus gatos ficaram comigo. E quando a gente, eu falo principalmente quando a mãe de santo, por a gente ter todo esse trabalho, unir tanta gente, através do nosso trabalho, eu falo que quando a gente baixa um pouco a vibração, eles ficam só na empreita, os obsessores ficam só na empreita, esperando a gente baixar a nossa vibração. E eles acharam que eu estava doente, eles acharam que eu tivesse baixado a minha vibração. E com isso eles começaram a querer me perturbar, principalmente durante a noite. E o interessante é que assim, um dos espíritos, acho que foi um dos piores que apareceu, a ponto dos gatinhos nem se mexer da cama, que foi o pior da minha vida, que eu vi, os dois ficaram olhando, todo arrepiados, para o mesmo lado que eu estava olhando, tanto é que eu olhei para um, olhei para outro e percebi que eles estavam vendo a mesma coisa que eu e eles nem se mexeram de medo. E depois disso, o meu marido ele estava no outro quarto para me deixar mais à vontade devido ao meu probleminha que eu estava naquele momento e a gente escutou aqui aquele uivo, parecia um uivo assim sofredor. Nisso meu marido veio correndo para ver o que estava acontecendo. Então assim, eu e os meus dois gatinhos na cama travados, que a gente não conseguia se mexer, porque realmente foi assustador a cena. Então só aí dá para vocês perceberem que realmente eles podem não ter aquela consciência que nós temos, de distinguir às vezes o que é certo e o que é errado, mas com a educação, com a gente está chamando a atenção deles, pode ver que hoje eles sabem. A minha gata mesmo, quando eu vou sair de casa, ela adora ir na calçada. A hora que eu tô saindo, eu falei, não, coloquei ela sentadinha na cadeira e ali ela ficou. Ela ficou olhando, meio ameaçando, querendo descer, mas não desceu. Então ela sabe que ali naquele momento que a gente abre o portão, não é para ir para a rua. Então a gente dá o comando, porém essa pequena consciência que eles tomam desse aprendizado é deles. Então olha quantos bichos ajudam as pessoas, Nós temos o que? Os cavalos, o cachorro, então são todos animais que ajudam até em recuperação. Então olha como eles são espíritos e almas divinas, E vieram realmente com esse amor todo. Infelizmente, essa maldade toda que está acontecendo com os animais, Então você vê que um cachorro, por exemplo, as pessoas judiam e se chamar o bichinho vem na inocência,
vem pelo amor. Tem amor maior que esse? Você foi chutado, você apanhou e mesmo assim você vem? Olha que amor mais puro. E você acha que Deus, né, trouxe essa dádiva que é justamente para a gente aprender com eles, né? Falam que é irracional, né? Será? Tem hora que os irracionais, ó, são os que ficam de pé, não os de quatro patas, infelizmente. Então, eu quero passar para vocês justamente essa mensagem. Cuidem dos seus bichinhos, até mesmo porque cuide da sua espiritualidade, porque a demanda, quando realmente ela é feita por magia, seja o que for, se ela for direcionada a uma pessoa que tem uma ligação com o animal, infelizmente quem pega é o animal. Então assim, não que seja, né, a mãe não está falando isso com a razão, né, tem que falar com a razão, mas muitas vezes o bichinho nos defendeu, ele morreu, a gente sofre por ele ter morrido, mas existem muitos casos que quem pegou a carga foi o bichinho. Então eu falo que a gente tem que viver, se a gente ama, né, então a gente tem que o quê? Proteger esses nossos pequenininhos. E é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta referente ao pouco que a mãe pôde... Porque esse assunto, gente, é assunto de live, falar sobre a espiritualidade dos animais. Tem muito a se falar, tá? Inclusive, ó, no budismo, eu falo que... uma outra pergunta também. Tem mais um tempinho? Consigo falar mais um pouquinho? É uma coisa que questiona muito também é se o animal, quando ele encarna, só encarna como animal ou encarna como ser humano também. No budismo, só um exemplo que a mãe vai dar aqui, uma das rodas da vida, né, da encarnação, na verdade, é quando ele se transforma em animal. Então, assim, uma das fases dessa reencarnação é a fase de reencarnar como animal. Então, essa resposta eu não tenho com clareza, não questionei isso para minha mentora, não perguntei, mas uma hora, quem tiver uma dúvida aí, pode perguntar nos comentários que a mãe fala sobre isso, tá bom? E eu aproveito nesse momento, gente, eu peço para que o nosso Pai Obaluayê venha curar esses bichinhos que estão sendo tão maltratados. E peço principalmente para que eles encontrem um lar, que encontrem o amor, que encontrem luz da mesma forma que eles são, para que eles possam ser cuidados por outras pessoas. Que São Francisco venha tomar conta, que o nosso Pai Oxalá tome conta e que assim seja. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Peço para que vocês compartilhem. Então assim, para vocês terem ideia, tem mais bichos no mundo do que crianças. Tá bom? E a tendência realmente é isso aumentar. Mas sabe por quê? Porque realmente eles merecem. O ser humano está deixando a desejar e os animais estão merecendo sim amor e carinho, tá? Compartilhem, se inscrevam aí no nosso canal, curtam, tá bom? E vamos para um próximo vídeo para a gente estar falando de Umbanda, falando de coração para corações. E acompanha a gente aí através das redes sociais, tá bom? Até o próximo vídeo.